Mais um programa da série Curiosidades Musicais. Mais uma lembrança amável enviada a todos os brasileiros pelo mais popular dos produtos farmacêuticos do país, Colírio Moura Brasil. Almirante, hoje, falará da música sugestionante. Melodias que falam mais e mais expressivamente do que todas as palavras. A mesma força tem as grandes verdades imortalizadas pela voz do povo. Ninguém duvida, por exemplo, da força sugestionante desta frase. Quem fala em Colírio, pensa em Moura Brasil. Colírio Moura Brasil, com 2 gotas em 2 minutos, clareia e embeleza os olhos, deixando uma suave e agradável sensação de frescor. Ouçam, pois, o comentário sobre a música sugestionante, oferecido pelo Colírio Moura Brasil, o tranquilizador dos olhos. O programa que o Almirante vai apresentar hoje é um dos mais interessantes da sua série de curiosidades musicais. Vocês vão ouvir aqui um punhado de exemplos que provam o poder extraordinário de sugestão que determinadas músicas exercem sobre certos espíritos. Por isso, esse programa se chama A Música Sugestionante. Mas, atenção, aí vem o Almirante. Boa noite, ouvintes de todo o Brasil. Como já avisou o Celso, o programa de hoje se chama A Música Sugestionante. Não sei se vocês ouvintes irão gostar. Talvez ele pareça mesmo um tanto sombrio. Talvez ele não chegue a despertar curiosidade alguma. E talvez até vocês nem se distraiam com o que eu vou contar. Contudo, faço questão de esclarecer uma coisa. Tudo que eu disser nesse programa, por mais incrível que pareça, foi observado e constatado por pessoas incapazes de uma fantasia ou de uma afirmação leviana sobre questões de caráter tão científico como as que vão ser citadas aqui. Outra coisa quero esclarecer ainda. Esses programas não têm a pretensão nem de ensinar, nem de fazer rir. Isso aqui não é uma escola nem um circo. Se às vezes eu sou obrigado a dar explicações mais minuciosas sobre este ou aquele ponto, é porque, para que todos se distraiam, é preciso que entendam tudo. E as anedotas que eu conto nada mais são que um pretexto para que cada exemplo, quando não chegue a ser compreendido com uma explicação árida, possa pelo menos ser tolerado precedido de uma piada. Explicado tudo isso, peço agora a vocês que me ouvem o objeto depois de me enviarem uma impressão sobre essa curiosidade musical que se chama A Música Sugestionante. A música, por menos que pareça, tem uma força estranha. A música tem um grande poder de sugestão. Ela apazigua as tristezas, abranda o cansaço e desperta os sentimentos alegres e os combativos. Lendo um artigo do Sr. Otávio Gonzaga sobre a música e o canto em medicina, publicado no Estado de São Paulo, artigo que me auxiliou imenso nesse programa, vê-se que na China, Confúcio pregava que para esclarecer o cérebro de um povo, nada era mais eficaz que o canto. E vê-se ainda que na China, há muitos séculos, foi instituído o Ministério da Música, que escolhia as canções de todas as províncias, estudava a sua ação favorável ou prejudicial sobre as multidões e designava aquelas que se deviam cotidianamente repetir para a melhoria dos costumes. Imaginem se nós tivéssemos isso no Brasil, hein? Para que vocês possam notar o grande poder de sugestão da música, aqui tem um exemplo célebre. Essa música que vão ouvir tem a faculdade de comover mesmo aqueles a quem ela pareça não interessar. Figure-se uma cena para que vocês compreendam bem. Vai um enterro pela rua. O morto... Bem, não importa quem seja o morto. Vai a longa fila de acompanhamento em passo tardo e pesado, seguindo silenciosa. Súbito, a música se eleva. É a marcha fúnebre. Por mais indiferente que seja o assistente, por menos acessível às influências exteriores, não há aquele que, ouvindo essa melodia dolorida, que lembra os lamentos dos vivos diante do mistério insondável que é a morte, não há aquele que não sinta um nó na garganta.
E que não medita um instante sobre a fragilidade da vida humana, não é mesmo? É certo que logo depois toda aquela sugestão impressionante desaparece rapidamente. Mas ninguém pode negar que ela se fez sentir, nem mesmo aqueles que, pelo seu estado de espírito, estão menos sujeitos a tais influências, como, por exemplo, as crianças. Todos sabem muito bem que as crianças são menos sujeitas a certas sugestões, não é mesmo? Mas não são todas, não. Diante de certas situações, também elas se perturbam debaixo de uma emoção que aparentemente só poderia alcançar o espírito de um adulto. Numa cidade interior, mãe e filho era um garotinho, acompanhavam a procissão. Na porta da igreja, a mãe deixou que o garoto entrasse sozinho, a fim de cumprir uma promessa. E o pequeno foi, consciente da sua grande responsabilidade, pois só isso bastou para o descontrole do espírito do pequenino. Quando ele voltou, a mãe que tinha ficado na porta da igreja perguntou assim: Então, Maneco, beijaste o São Jorge? Beijei sim, mamãe. Mas você deu os 2 beijos como eu mandei, Maneco? Dei sim, senhora. Quer dizer, né? Eu taquei 2 beijos nele, mas um falhou, viu? Assim como a música pode comover, como no exemplo da marcha fúnebre, pode também despertar a alegria nas formas mais desordenadas. Sobre isso nem é preciso que eu me alongue em grandes considerações. Vocês todos conhecem esse exemplo de agora. Há no Brasil um tipo de música que tem a incrível força de alegrar todo mundo, de fazer dançar, de fazer esquecer todos os pesares e todas as contrariedades. É o frevo. É essa música de que vamos dar agora um lembrete, música que é o grande fator de entusiasmo do Carnaval de Recife, principalmente. Não se entusiasmem com esse ritmo, não é mesmo? A música, conforme seu gênero e a ocasião, põe em jogo as faculdades superiores do homem, excita a memória e exalta a imaginação. A música religiosa, por exemplo, convida ao recolhimento e predispõe para um estado de calma e, muitas vezes, de misticismo. Depende, naturalmente, do estado de receptividade de cada um. Quanta tristeza, quanta sensação de distância espiritual já têm sentido muitos de vocês ouvindo em certas ocasiões melodias do tipo da Ave Maria. A música tem até grande influência nos movimentos respiratórios. As melodias tristes atrasam e as alegres aceleram a respiração. Não é de certo diretamente que a música conduz a esse resultado, mas sim pela emoção que ela desperta. A música triste produz um estado de calma e a alegre um certo nervosismo, o que vem a fazer então sensíveis variações circulatórias. Aliás, é bem sabido que uma emoção forte e repentina pode até provocar uma paralisia imediata da circulação, dando como consequência a morte imprevista e sem dor, não é? E quando uma emoção não chegue a consequências tão desastrosas, pode vir, entretanto, a criar situações embaraçosas, como no caso daquele camarada que, sabendo que a esposa acabara de dar à luz momentos antes, correu ao hospital e, todo aflito, querendo saber se tinha nascido um menino ou uma menina, perguntou ao médico que vinha saindo do quarto naquele instante assim: Então, hein, doutor? Como é? Doutor, afinal, sou mãe ou sou pai, hein, doutor? Sabe que, por exemplo, que a canção guerreira que se chamou inicialmente Canto de Guerra do Exército do Reno despertou em Paris quando as tropas marcelesas ali chegaram cantando. Em todos os tempos, os hinos pátrios e as músicas guerreiras se mostraram geradoras de energia e de coragem e de abnegação. Durante a Segunda Guerra da Messênia, os lacedemônios mandaram consultar o oráculo de Delfos, que os aconselhou a que pedissem um general aos atenienses. Estes, por zombaria,
Mandaram-lhe Tirteu. Tirteu era simplesmente um mestre-escola disforme, verde e coxo. Mas Tirteu era poeta e autor de hinos guerreiros. Ele pôs-se a cantar à frente das tropas com um ardor tão comunicativo que levou os lacedemônios à vitória decisiva. Por aí veem vocês a influência sugestionante na música sobre os espíritos, não é mesmo? Por 2 vezes que eu me lembre, nós aqui no Brasil sentimos também o efeito poderoso da sugestão musical. Uma vez foi na chegada do Jaú. Fosse como fosse, o Jaú era um avião brasileiro, com aviadores brasileiros, e vinha fazendo aquele rei de penosíssimo, de que todos se lembram muito bem. Salvador Corrêa escreveu, a propósito do extraordinário feito de Jaú, escreveu uma marcha. Era uma simples marcha popular, mas toda a gente vibrava, toda a gente sentia o entusiasmo contagiante, despertando os desejos de heroísmo, que vinha daquele cântico que se ouvia a todo instante nas nossas ruas assim. Salve, Jaú, a altaneira, as suas asas representam a bandeira brasileira. Salve, Jaú, a altaneira, as suas asas representam a bandeira brasileira. E de outra vez foi um entusiasmo um tanto doloroso. João Pessoa tinha sido assassinado em Recife. E o hino que Eduardo Soto escreveu, andando de boca em boca, foi o mais decisivo agente de sugestão em torno da impressão que devia perdurar até hoje sobre a figura daquele grande vulto nacional. Vocês se lembram naturalmente da emoção com que ouviam essa marcha assim. João Pessoa, traga o peso do sertão, toda a pátria, quero dia a tua ressurreição. João Pessoa, o teu peito varonil, fica ainda no coração do Brasil. As marchas militares produzem um efeito eletrizante. Ouvindo-as, não há quem não se sinta herói e capaz de grandes feitos. E o soldado que marcha ao som da música, além de não sentir o menor cansaço, se apruma num garbo especial, todo convencido de que todos os olhares são só para ele. E até o paisano, que assiste indiferente ao desfile das tropas, muitas e muitas vezes se vê, levado por uma força estranha, a marchar no passo de soldados, acompanhando o batalhão numa longa caminhada, quando sente debaixo da sugestão fortíssima de uma melodia e de um ritmo de uma marcha assim. No meio da caminhada, como é natural, o camarada que acompanha os batalhões de marcha levado pela música, pela sugestão da música, ele naturalmente cai em si, se arrepende e se revolta contra aquela força inexplicável que o leva a se cansar inutilmente, não é mesmo? Mas o seu arrependimento então será tão inútil como o remorso daquele caipira que se confessava ao padre dizendo assim: seu padre, de tudo que eu fiz, seu padre, do que eu tenho mais remorso é de ter matado a minha sogra com um tiro na cabeça, sabe? Mas que coisa horrível, meus filhos. Mas, felizmente, você se mostra arrependido e isso já é o caminho da salvação. É sim, seu padre, eu estou arrependido mesmo. Arrependido estou, senhor. Mas eu estou arrependido de ter dado só aquele tirinho na bicha, viu? Olha, eu devia era ter matado aquela fera com a piaba bem comprida, viu? E espetando ela devagarinho, para ela sofrer bastante para saber como é bom bater na gente, viu? E como estava falando, lembro-me agora de uma curiosa sugestão que exerce sobre as gentes simples do interior uma certa valsinha popular. É a saudade de Matão, de que ninguém do interior pode ouvir sem sentir uma doce, uma inexplicável saudade. Esse indefinido estado de alma
Talvez só seja possível num ambiente agreste em que surgiu essa linda e triste melodia que vocês vão ouvir agora numa gaita de ferroviário. Algumas músicas, segundo uma superstição criada por certas pessoas, e talvez mesmo por coincidências muito naturais, dão peso. A crer em tudo que tem dito, ninguém poderia ouvir descansadamente essa linda melodia da Ramona. Chega, dizem que dá peso. Não é que eu acredito nos boatos, mas por via das dúvidas é bom parar. Eu creio firmemente na sugestão forte de cada exemplo que estou dando, de maneira que é bom a gente não abusar muito desse de agora. Houve em tempos aqui no Rio uma outra música que também dava peso. Essa crença nasceu do fato de terem sido presos em plena rua muitos camaradas que em certo carnaval passado se seguiam pelas ruas cantando com entusiasmo aquele estribilho assim: ai, Filomena, se eu fosse como tu, tirava o cubata da careca do Dudu. Ai, Filomena, se eu fosse como tu, tirava o cubata da careca do Dudu. Entretanto, caros ouvintes, não são só as músicas que têm esse estranho e tão variado poder de sugestão. Há sons, simples sons, que impressionam muito mais que as mais esquisitas melodias e sugestionam o espírito, despertando as emoções mais surpreendentes. O rufo dos tambores, em certas ocasiões, pode despertar a mais angustiante das emoções. Contou-me um amigo, que morava em Budapeste, ao lado de um dos mais importantes quartéis da cidade, o seguinte fato: nas vésperas de fuzilamentos dos desertores, a tensão nervosa com que os moradores das proximidades permaneciam em suas casas durante uma noite inteira não era nada em comparação com o meio minuto de rufo dos tambores, abafados em crepe, que acompanhavam a execução do condenado. Nesse meio minuto, todos que se achavam ao alcance daquele som se sentiam como que hipnotizados, de respiração suspensa, numa angústia invencível e sofrendo com aquela percussão impressionante, às vezes muito mais que o próprio condenado, cujo estado de inconsciência era tal que o fazia cego e surdo a tudo que o rodeava. Não pensem, entretanto, que essa sugestão vinda de um simples som seja passageira e sem outras consequências. O abalo, produzido moralmente por aquela espantosa emoção, levava muitos à loucura. A importância de um simples som sobre os nossos centros nervosos é tão grande que Heller chegou a verificar que o som do tambor fazia aumentar o jato de sangue de uma veia aberta. Certos viajantes se referem com verdadeiro terror ao som impressionante com que eram perseguidos em certas regiões da África pelos tantãs telegráficos dos africanos, cujo som cavo e longínquo repercutia noite e dia, causando uma obsessão infernal. Noite e dia reboavam os tantãs africanos, sem que eles, viajantes, pudessem descobrir onde se localizavam ou o que pretendiam, numa verdadeira reprodução a seco do doloroso suplício da gota d'água da China. Muitos dos viajantes sabiam que aqueles sons podiam até ser inofensivos e que nada mais eram que mensagens de umas tribos para as outras na informação de que seus territórios estavam sendo atravessados por estranhos. Mas quem é que podia, no abandono das selvas, pensar em que tais mensagens fossem tão inocentes e tão sem razão como a carta daquele coronel que, tendo ido visitar um amigo, mandou-lhe logo depois um bilhete que dizia assim: compadre Malaquias, pelo portador, é favor mandar os meus óculos que eu esqueci na sua casa.
Assinado Compadre Zé Trindade. E embaixo vinha um post escrito assim: Compadre Malaquias, pode mandar o portador voltar sem os óculos, porque eu acabei de achar eles na argideira do meu casaco. Mas vamos continuar com os nossos exemplos de música sugestionante. Vamos agora recuar um pouco nos tempos e apanhar uma velha tradição da Grécia. Esse cântico que vou mostrar a vocês era o Canto dos Cadáveres da Grécia. Ele me foi enviado pelo ouvinte Miriam Salmão, de Curitiba, no Paraná, a quem eu agradeço o objeto dessa colaboração. Era a crença de que o espírito do morto, para ser libertado, devia ouvir uma estranha melopeia a que davam o nome de miriólogo. Por isso, diante de cada cadáver, seus parentes entoavam em coro essa esquisita e tenebrosa cantiga que vou mostrar agora. É bem compreensível que, diante dessa melopeia, não houvesse espírito que quisesse permanecer muito tempo perto de parentes que cantavam cantigas de aspecto tão terrífico, não é mesmo? Mas há agora um outro exemplo da fortíssima sugestão que exerce a música sobre os espíritos. Segundo leio ainda no artigo do Sr. Otávio Gonzaga, na América do Norte, no estado do Texas, deu-se num julgamento esse fato notável que eu vou contar a vocês. Uma mulher, sabendo-se traída, matou as cúmplices do marido. Comparecendo perante o júri, declarou que estava resolvida a se suicidar e que só não o fizera para não deixar os seus filhos sem mãe. Valendo-se dessa razão, o advogado de defesa levantou-se e começou a cantar uma velha canção inglesa, o Home Sweet Home, Lar Doce Lar. Pois diante da evocação da imagem do lar, os jurados emocionaram-se e fizeram-se a repetir o estribilho da canção, seguidos logo pela assistência. Canto profundo existe em nosso lar. O céu não é tão longe, pois ele é o nosso lar. E nada mais querido que o lar, o doce lar. Diante daquela prova tão eloquente de solidariedade da assistência com a atitude da ré, diante aquela impetuosa evocação da imagem santificada do lar, doce lar, cuja cantiga vocês estão ouvindo aqui, numa tradução simples das palavras originais, diante disso, a criminosa foi absolvida, tendo a assistência debandado ainda cantando a sugestionante canção anglo-saxônia. Nosso lar, o céu não é tão longe, pois ele é o nosso lar. E nada mais querido que o lar, o doce lar. Como veem, caros ouvintes, são surpreendentes os efeitos da música sugestionante. A alma da gente se transporta inteiramente àquela emoção para a qual determinadas músicas nos preparam. Vejam, por exemplo, o que se passa com a cantiga de Ninar. E a criança, na sua inconsciência de recém-nascido, não possa perceber a intenção sutil que vai na melodia e na letra de uma cantiga de Ninar e que só vem a dormir influenciada pela sua doce monotonia, vá lá. Mas como se explica o fato de certas mães evitarem certas cantigas porque elas as fazem adormecer às vezes até antes que ao seu próprio filho? Só mesmo sugestão musical. O rapaz, apaixonado por uma moça, é contrariado pela família que é proibido de casar-se com ele.
entristecido, num domingo em que se sente só, abandonado, ele, que todos os domingos tinha a companhia de sua amada, e tendo perdido todas as esperanças de Cotila, escreve uma música e suicida-se em seguida. Quando a pequena teve a fúnebre notícia e recebeu a música que ele havia escrito, sentou-se ao piano e tocou-a. Foi tal a sua emoção, tal o deprimente estado de que foi tomada, que não resistindo suicidou-se também. Daí muitas das pessoas que ouviam a música, os que tinham naturalmente já uma predisposição mórbida, sentiam tão profundamente as suas palavras melancólicas e a sua música desesperada, que voluntariamente deixavam centenas de vasos de lágrimas. Essa espécie de contágio fúnebre tomou tais proporções que as autoridades da Hungria se viram obrigadas a proibir a execução do perigoso trecho. No entanto, caros ouvintes, a canção em si nada tinha de extraordinário além da sua tristeza, aliás, que a gente vai encontrar igual e talvez maior até em muitas outras músicas. Mas que querem vocês? O espírito humano tem segredos insondáveis, tão insondáveis que se uns não podem ouvir, ou não podiam pelo menos ouvir sem emoção, a música que provocava o suicídio, vocês todos, meus ouvintes, por outro lado, poderão ouvi-la agora despreocupadamente, sem a menor agitação, gozando nela somente o prazer de satisfazer a curiosidade de ouvir a música que provocava o suicídio. Coberto de neve, cenário trisonho de um sonho de amor, onde a cortina da noite desceu a responder o meu pranto de dor. Sinto morrer nesta noite de inverno a tua promessa ardente de amor. Muito bem, caros ouvintes, creio agora que com este estupendo exemplo posso encerrar as demonstrações desse programa em que eu quis mostrar a vocês a música sugestionante. Espero que vocês tenham sentido a grande curiosidade que vai em cada uma dessas músicas que mostrei e que não se esqueçam de mandar uma impressão sobre esse programa. Quero aqui agradecer a colaboração que me prestaram Paulo Tapajós e Romeu Gibson. Muito obrigado pela atenção de vocês, pela minha parte, boa noite, e ouçam mais uma vez Celso Guimarães. E aqui ficam, amigos ouvintes, as despedidas do Colírio Moura Brasil, o tranquilizador dos olhos, e do Cilion, o supremo embelezador das pestanas. Dois produtos popularíssimos dos laboratórios Moura Brasil. Na próxima semana, ouçam o prosseguimento desta série sensacional de curiosidades musicais, oferecida sempre pelo Cilion, que dá às pestanas a beleza e vigor despertados a graça do olhar, e pelo Colírio Moura Brasil, que clareia e embeleza os olhos irritados e vermelhos.